Boa noite, Oswaldo. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Estamos na graça de Deus aí, da fé dos orixás, né? Que Oxalá nos abençoe. Axé. Axé Boa nós noite. todos. Boa noite a todos que estão na live, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer por você ter me convidado para intermediar, para fazer um meio-campo nessa live de hoje com o teu convidado de hoje, que é o Arquimedes. E, enfim, acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal, bem bacana, muita ideia para trocar. Vocês têm bastante coisa em comum e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal. Sim, sim, a gente espera que, pelo que eu conheci, escutei falar dele, é uma pessoa que, um guerreiro, um lutador, né? Deixa eu ver se ele já Sim. está chegando por aí. Vamos aguardar, ainda não deu o horário que a gente havia marcado. Por enquanto a gente vai batendo um papo descontraído por aqui. Estou tentando ver quem está na live, mas não consigo ver. Acho que a Camila está ali, né? Boa noite, Camila. Sim. Boa noite, Camila. Oswaldo, me permite fazer uma breve observação que eu acho importante a gente dizer isso em todos os lugares que a gente for, especificamente você, o Davi e todos os demais, que o processo da revisão criminal já foi distribuído, já está na turma que vai julgar o processo, né? O processo, nesse momento, ele está com a Procuradoria, que é o Ministério Público, para que ele se manifeste, e aí depois vai voltar para que eles marquem o julgamento. Então é importante a gente saber, é importante que todo mundo saiba que o início da busca pela reparação da injustiça que vocês sofreram, ela já foi traçada. Então agora é questão da gente esperar e da gente torcer, mas da gente trabalhar e deixar as coisas muito claras para todo mundo que acompanhou a saga de vocês desde o início, mais recentemente com a série na Globoplay. É importante que todo mundo saiba disso, que o processo da revisão já foi distribuído pelo Dr. Figueiredo Basto, e, enfim, vamos aguardar e vamos torcer para um julgamento justo dessa vez, né, Oswaldo? Então quer dizer que já entrou na mão dos relatores? Como que é? Isso, já está lá na turma, já está com o relator, né? E ele mandou para a Procuradoria. A Procuradoria, os procuradores são os promotores da segunda instância, né? Então é o Ministério Público quem vai se manifestar, ele vai dizer o que ele pensa desse processo da revisão criminal, com base em todas as provas que tem no processo, que o doutor Figueiredo brilhantemente colocou no processo, explicou muito bem. É uma peça longa, uma peça de 294 páginas. Quem quiser ler, eu acho que você colocou o link dessa peça para ler, é um processo público, quem quiser também pode acessar, pode fazer essa pesquisa. A gente vai também disponibilizar o número do processo no Instagram, em todas as redes sociais, para quem quiser entrar lá, ler, que vale muito a pena. É algo além de jurídico, é algo socialmente muito importante, né? Então vale a pena todo mundo ler, né, Oswaldo? Olha, doutor, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo nada de jurídico, nada. Mas eu acho que um jurista analisar um processo daquele e não der positivo, olha, tem que ser muito... Cuidado, olha a boca. Tem que ser muito filha da mãe, né? A gente, claro, eu como um profissional da área, a gente precisa respeitar e acatar as decisões judiciais. Mas tem um ditado que as pessoas dizem que decisão judicial não se discute, se cumpre. Não é verdade. Decisão judicial se discute sim pelos meios legais cabíveis. É para isso que existem os recursos, né? E então decisão judicial se discute sim, e esse processo é uma rediscussão de algo que injustamente foi definido anteriormente. Mas eu acho assim, doutor, qualquer homem de bem, qualquer pessoa que busca a verdade, vai ler com muito carinho e vai tentar buscar a verdade absoluta. Porque eu sempre falei, diretamente, eu sempre falei sobre o Ministério Público. Eu não tenho nada contra o Ministério Público, contra a associação. O nosso problema foi com aqueles promotores que envolveu o caso. Então a gente não podemos misturar os promotores bons que tem com os promotores ruins.
Igual Claro. os militares, tem muitos militares bons, tem militares que a gente tem que respeitar as pessoas, mas aqueles que pegaram nós, o Grupo Água, foram muito sacana, muito sem vergonha, né, doutor? Muito, muito mesmo, Claro, né? claro. Mas a gente vai trabalhar, o doutor Antônio diretamente, que é o teu advogado nesse caso, mas nós também, enquanto sociedade, vamos trabalhar para que justiça seja feita. Mas vamos esperar para conversar um pouco mais quando o Arquimedes entrar sobre isso, que eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar Eu também. acredito que ele deve estar chegando. Ele deve estar mesmo chegando. O doutor caiu, será? Tive uma pequena queda aqui, me desculpa, Oswaldo. Tranquilo, doutor. Uma pequena instabilidade aqui com a minha internet, mas já resolvi. Então, o que eu vinha dizendo, vamos esperar, tem 5 minutinhos ainda para o horário que a gente combinou. Assim que o nosso convidado chegar, a gente começa a bater um papo legal aí sobre a história de vocês. Vocês dois têm uma história muito bacana para contar. Verdade, verdade. Doutor, enquanto isso, só vou mandar prender meu pitbull ali, ele vai escutar o latir do seu cachorro, avançado. Só um minutinho. Fica à vontade, fica à vontade. Enquanto isso, a gente aguarda o Arquimedes. Não vou fazer uma apresentação dele prévia, porque como ele vai estar aqui, vou deixar que ele próprio se apresente. Mas, para quem não conhece, é uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana e histórias do cárcere também, histórias muito legais, muitas curiosidades para contar para a gente. E, enfim, vamos aguardá-lo para a gente bater esse papo. Eu tenho os pitbull ali, mas já mandei guardar ele aqui. Guardou o pitbull? Guardei. Pitbull. Aí ele vai querer brincar com seu cachorro, seu cachorro vai acabar matando no pitbull, doutor. Eu não tenho cachorro, só. É? Eu não tenho cachorro. Não tá latindo aí, nasceu? É do vizinho? Não, é do vizinho, é do vizinho. E olha que eu tô no 7º andar, mas dá para ouvir. O 7º andar? Não tô no 7º andar e dá para ouvir. Mas não é meu, infelizmente, porque eu gosto muito de cachorro, viu? Mas nas condições de hoje é difícil ter um cachorro. A gente precisa ter tempo, precisa ter disposição, precisa ter muita coisa para conseguir ter um animal. Porque não adianta a gente, no impulso, querer adotar um cachorro ou um gato, enfim, um animal que seja, e depois não conseguir dar o cuidado que ele precisa, né? Que ele merece. Então... Eu aprendi uma coisa, doutor. Eu aprendi uma coisa que eu discordo de muitas pessoas hoje. O tempo, nós somos donos do tempo. Nós fazemos sem nosso dúvida. tempo, nós não podemos ser escravo do tempo. Nós temos que ser o dono do nosso próprio tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente também, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que a gente precisa, não foi o que eu escolhi, mas foi o que eu caí, como diz o Emicida, né? Não seria a minha escolha, mas infelizmente foi o mundo que eu fui jogado. Então a gente, infelizmente, precisa dispor do nosso tempo para coisas que não são tão agradáveis, mas que a gente precisa fazer, não tem jeito, né? Verdade. Olha aí. Boa noite, Arquimedes. Boa noite a todos. Querido. Tudo bem, Arquimedes? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer em falar com vocês aqui. Bacana. Um prazer conhecer você. Esse é o doutor Gustavo, o famoso doutor de Bermudas. O advogado de bermuda. Então, Arquimedes, pra você se inteirar, a gente está com a nossa luta, depois eu vou te falar da nossa luta, te convidar a fazer parte da nossa luta.
O doutor faz parte, um dos advogados nossos que está acompanhando, que ajudou a idealizar esse movimento, que está engateando esse movimento. Então, quem é Arquimedes? Eu pouco conheço, sei dizer, porque eu fiquei muito tempo, não sei se você acompanhou uma história, não sei se você chegou a ver a série da Globoplay, não sei se você assistiu, acompanhou um pouco de mim. Eu, até 2 meses atrás, mais ou menos, né, doutor? Eu fiquei isolado, isolei do mundo. Eu não via uma notícia, eu não via nada, nada. Só futebol, série, falava qualquer coisa, eu não via. Depois eu falo por quê. Então, eu me isolei do mundo, eu não sei de nada, da sua história, eu sei muito pouco. Mas o doutor falou uma coisa para mim, que você tem um livro muito bonito, aí eu procurei conhecer o livro, eu usei sem transição para você aquela chamadinha, usei do seu livro, eu achei que ficou legal, tinha bastante pessoas me falando bem. Então nós vamos depois também conversar sobre isso, doutor. Antes chamamos o doutor para intermediar, falar, puxar um pouco esse assunto. Eu tenho umas curiosidades de falar contigo também, né? Primeiro vamos perguntar, doutor, quem é Arquimedes? Ele se apresentar para nós, né? Legal. Primeiramente, por favor, Arquimedes, por favor. Obrigado novamente pelo convite, é uma honra poder desfrutar desse momento agora, desse bate-papo e com certeza de mais uma conexão que a vida nos permite ter, né? Tão difícil falar da gente mesmo, né? Falar de nós mesmos é sempre um desafio. Arquimedes de Castro, sou uma pessoa que tem uma experiência bem profunda no sistema prisional, não só na figura de pessoa que já viveu dentro do sistema prisional, mas também na figura de uma pessoa que experimentou o outro lado como visitante. Meu pai também passou um período dentro do cárcere, então às vezes as pessoas que conhecem a minha história meio superficial pensam que eu sou só aquela pessoa que viveu como figura de preso, mas não, eu já tive também a experiência de familiar de preso, então eu consigo trabalhar nesses dois mundos por experiências vividas. Depois do cárcere, né, respondi um processo por associação ao crime organizado, né, estava envolvido em umas situações bem pesadas, mais de 50 viaturas da Rota, GAECO, Grupo de Operações Especiais e tal, foi algo bem intenso, fui para a prisão, né, e dentro da prisão, eu acho que a prisão ela te permite fazer um diagnóstico sobre a sua própria existência. E ali começou realmente muitos pensamentos, muita coisa, e dali iniciou o projeto do livro, né? Comecei a escrever essa saga chamada Lodebar, o Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Fazendo aqui uma breve síntese, tá? Para não me alongar muito. Logo depois da prisão, fui convidado por algumas professoras de sociologia para conversar com os jovens a respeito de mundo do crime, a criminalidade, e aí eu dei uma palestra chamada Poder das Escolhas, que leva novamente à reflexão que muitas das coisas que estão relacionadas diretas e indiretamente na nossa vida está ligada à nossa escolha, né? E a partir dali eu comecei a fazer alguns trabalhos nas escolas de forma gratuita, depois lancei o livro, e depois que veio a pandemia entrei na internet, e a internet deu um boom no meu trabalho, né? Participei de uma entrevista muito importante também lá no Achismos com Maurício Meirelles, onde deu mais visibilidade para o meu trabalho. E tudo em busca de trazer uma reflexão. Eu acho que a proposta é essa, né? Não é convencer ninguém a nada dentro do argumento. É só apresentar uma contraproposta de pensamento dentro de um cenário que é real, que é o sistema prisional, e apresentar para as pessoas um convite à reflexão, né? Esse é minha breve síntese sobre os meus trabalhos aqui. O que eu falei com o doutor até, que me deixou bastante interessante falar contigo, bastante com vontade, é uma coisa. Eu sou muito criticado em pequenos vídeos que eu faço, pequenos vídeos que eu faço, o pessoal diz assim, pô, Marcelo, você parece que ama os presidiários, parece que você ama a cadeia, parece que você está querendo mostrar para o pessoal que a cadeia é um lugar bonito. Não. Eu sempre digo, até falei um pedacinho naquela apresentação, eu quero que o pessoal se conscientize uma coisa. A sociedade, doutor, diz assim, bandido bom ou bandido morto? Não. O bandido bom é aí, ó. Desculpa te chamar de bandido, mas você tinha vida bandida na rua, né? Fica à vontade, tá tranquilo. E pelo jeito era um bandido meio galanzão, né? Os pessoal falavam que eu era galã na época. Descobri até, doutor, parece que é vocalista, é cantor também, né? Também tive experiência. Então, o bandido bom é igual você, né? O bandido bom é aqueles que recuperam lá dentro, filtra as coisas ruins e traz as coisas boas para a sociedade de volta. Porque a sociedade, ela não quer muitos nós, os ex-detentos aqui na rua, não. Parece que eles querem levar nós de volta para dentro. E nós vamos conversar sobre isso. O doutor está aí, sabe, faz parte.
A própria sociedade trata nós como lixo, como escória do mundo. Tá? É como se fossem dois mundos, paralelos um no outro, mas completamente diferentes, cada um com suas leis e suas ordens lá dentro. Então, doutor, sabe, a gente quer lutar muito contra esse sistema. O sistema devia dar o quê? Meio do detento se recuperar lá dentro. Não fazer o detento voltar lá para dentro. Hoje... Pois não, pode seguir. Hoje, o pessoal fala, um detento recebe não sei quantos mil por mês. Eu vou falar a verdade, tinha dia que eu não tinha nem uma escova de dente para escovar um dente, eu não tinha. Não sei onde vai esses mil. Não quero entrar diretamente quando nós vamos conversar sobre isso. E o que eu vejo, eu tive muitos amigos lá, sabe, o bandido, cara, existe dois tipos de bandido na cadeia. O cara que vive do crime e o cara que vive do creme. Não sei se você conhece essa... Depois podemos até explicar melhor para o povo o que seria quem vive do crime e quem vive do creme. Tem um que se acha que é bandido, mas não sabe. Então é isso que eu quero falar, para nós não prolongar muito. O pessoal entender uma coisa, pessoal. Não é que eu dou voz, acredito. Eu tenho até um pessoal que eu quero trazer depois, outra hora, para a gente conversar junto. Posso trazer até você junto, com os ex-detentos que a gente teve junto lá, o apoio que me deram, os áudios que eu tenho deles falando, o que a gente teve lá dentro. Então eu quero que o pessoal entenda uma coisa. Eu conheci humanos ali dentro. Conheci uns vacilão, conheci uns... Bom, você sabe que existe ali dentro. Sim. Mas eu conheci o bandido, e o bandido é um cara homem. O bandido, doutor, quem não conhece, não sabe, o bandido tem palavra. Se ele te falou uma coisa, é aquilo. E aquilo não muda. Aquilo não muda. Se mudar e você mudar, o negócio... Depois nós falamos sobre o que pode você. O bandido tem palavra. Tá? Tirar minha gata daqui, que ela quer aparecer aqui também. Sou suspeito para falar de gato, você me bastante. Então é isso aí. Pessoal, eu quero dizer só uma coisa. Tanto eu acredito que o Arquimedes também, a gente não quer mostrar para vocês que a cadeia é bonita, que é horrível. É um lugar podre, é o submundo, é casinha dentro de casinha, e se bobear, você não sai vivo lá de dentro. Não sai. Então, pessoal, o que a gente procura mostrar, que é o que é o mesmo dele? A gente quer mostrar que existe umas regras e que você não deve, se você não tiver capacidade de enfrentar. E quem está nesse mundo hoje, que pode sair dela, saia. É bonito, dá muito lucro. Acredito que você deve ter ganhado muito dinheiro, muitas coisas, mas se perguntar cadê o dinheiro hoje, cadê? Então, pessoal, é um sonho, é gostoso. Eu não vi do crime, mas eu convivi com o crime lá dentro. Eu convivi com um cara pesado lá dentro, contava essa história. Eles falavam para mim, sabe o que eles falavam, médico? Puta, cara, na hora que bate o arrependimento aqui dentro, é a hora mais pior que tem. O meu dinheiro, os meus carros, tudo que eu tinha, eu daria hoje para estar do lado da minha família, dos meus filhos. Sim. Nada vale, pessoal. Sim. Então, o Arquimedes vai falar um pouco depois sobre o tráfico, as coisas. Então, a gente pede a todos os jovens que estão aí, acompanhe o Arquimedes, acompanhe o canal dele, os pais que estão ouvindo, a família que estão escutando, escuta esse menino, escuta chamar de menino, que você é um garotão novo aí. Obrigado por esse menino. Obrigado. Pessoal, escute o que o Arquimedes tem a falar, passar para vocês. E quem puder sair, pessoal, saia. Saia, pessoal. Ah, você é bundão, vamos curtir, você é bundão. Seja bundão. Seja bundão, malandrão. O malandro mesmo, ele põe a marmita aqui embaixo do braço e vai trabalhar. Então é isso. Então, mais uma vez falando, a gente não está aqui para defender criminoso, defender presídio. A gente está aqui para dizer que são caras homens lá dentro, estão passando os problemas, que a sociedade não dá capacidade pessoal. Pelo contrário, nós vamos falar sobre as obrigações que tem tudo lá dentro. Isso que nós temos que alertar o sistema, doutor. Isso nós estamos contando com a nossa luta. A grande questão... Deixa eu até aproveitar e me apresentar para o Arquimedes. Primeiro de tudo, é um prazer te conhecer, Arquimedes. Eu sou advogado, sou um estudioso do sistema carcerário e, como estudioso desse sistema, procuro ler e ver e assistir tudo a respeito disso, e por isso conheci o teu canal, li o teu livro já há um bom tempo. Devorei o teu livro, achei um livro muito interessante e, enfim, vocês têm uma coisa muito em comum. Eu até queria aproveitar para partir do começo de vocês dois. O que eu vejo de incomum desde o começo? Vocês dois tiveram
uma prisão midiática, né? E aí a gente vai chegar nessa questão que o Oswaldo falou, não é defender bandido, e eu ouço muito isso como advogado, né? Defende bandido. A gente não defende aquilo que o criminoso faz. A gente defende que todo criminoso, assim como toda pessoa, tem um julgamento justo, que ele não sofra nenhum tipo de abuso e que o Estado o puna da maneira como a lei determina, né? E não que ele tenha um julgamento injusto, que ele sofra algum tipo de abuso, isso enquanto ele está sendo julgado e depois que ele é julgado. Porque depois que ele é julgado e que ele é encarcerado, o Estado passa a ter responsabilidade sobre essa pessoa, né? Então, a nossa defesa enquanto profissional e também enquanto cidadão, por que não? É que essas pessoas, esses presos, esses criminosos, eles sejam tratados com humanidade, primeiro de tudo, com base nos direitos humanos, porque isso é necessário. A gente não pode simplesmente ignorar o Tratado dos Direitos Humanos, porque ele existe e o Brasil é um país signatário. Então, o que está lá precisa ser cumprido. Infelizmente, hoje a gente sabe que não é da maneira como deveria. O cárcere realmente ele não cumpre, acho que nem um terço do que diz lá, né? Porque a humanidade ela passa longe e é justamente o que diz os direitos humanos e eles precisam ser cumpridos. Mas voltando, o início de vocês foi numa prisão midiática, né? Então a gente tem o caso do Oswaldo. Não haveria meios, entendo eu, de naquela época, vamos lembrar que a gente está falando de uma época pós-ditadura, muito em sequência do período da ditadura, onde a tortura era uma coisa comum, onde se condenava pela ideia de um policial, que foi o que aconteceu com Oswaldo e com os demais condenados, e não haveria meios, entendo eu, deles se livrarem disso, porque a mídia já tinha condenado a todos. A mídia fez o papel dela. Assim como no teu caso, Arquimedes, em que a mídia te pintou como o maior traficante do mundo, e a gente sabe que não era assim, que o Oswaldo não era culpado e que você não era aquilo que a mídia transformou. Entretanto, essas situações midiáticas com vocês, me parece que quando vocês chegam ao cárcere, e aí eu vou tocar no teu livro, quando vocês chegam ao cárcere, talvez tenha ajudado, porque o Oswaldo teve, não digo nem o respeito, mas ele teve talvez a piedade ou a solidariedade dos companheiros de cárcere, e o Arquimedes acabou tendo esse respeito, porque muitos dos que estavam lá dentro achavam que quem estava chegando lá era o cara do crime, né? E eu acho interessante vocês falarem sobre isso, como é que foi chegarem ao cárcere depois de uma prisão midiática que vocês tiveram. Doutor, vou só dar uma pausinha antes de ele falar uma coisa. O pessoal tem que entender uma coisa. Não importa o crime que o cara fez, não importa. Não importa. Se ele foi preso, ele vai responder para a sociedade o crime dele. Ele já perdeu tudo que tinha o direito. Ele vai ficar no cárcere responder. Então, ele tem que ter o cárcere, o sistema, tem que dar dignidade para ele viver lá dentro. Exato. E eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Todo mundo que está preso é culpado. Não, tem muitos inocentes conhecidos, sabe dizer que tem muitos inocentes dentro. E o sistema, o povo, a mídia, acha uma coisa. O bandido é bandido. O traficante é traficante. Que o Arquimedes não era um ser humano. Desculpa eu falar, mas não era um pai de família, não tinha a vida dele. Só que não procura saber o que levou ele, por que levou ele, qual o motivo que levou ele. E não procura saber o que ele tinha, o que deixou. Se era um pai de família, se tinha família, se tinha alguém por ele lá atrás. Aí o cara xinga ele, xinga a mãe dele, xinga a avó, xinga a geração inteira, achando e pondo mais coisa na cabeça do bandido. Esse é o nosso sistema. Isso nós temos que lutar contra, Arquimedes. Sim. Se você me permite apenas... Mas vamos lá, voltando a... Pode falar, é, Arquimedes, por favor. Eu só queria fazer rapidamente algumas observações dentro desse contexto que vocês apresentam, que é realmente essa questão da realimentação do ódio. O ódio é uma coisa que atrai muitas pessoas, infelizmente. E a mídia precisa de audiência. E, infelizmente, nós sabemos que o sangue, a tragédia, você pode perceber até mesmo dentro das séries que a gente tem aí nesses grandes displays aí, as séries que sempre vendem mais algo bem
voltado à violência, direto ou indiretamente, tende a ter mais audiência. Então, assim, a gente percebe que o ser humano ele tem um problema dentro dele de se alimentar dessas tragédias, dessas desgraças. Então, sabendo disso, você acaba potencializando uma personagem, um sujeito, um crime, para que você realmente atinja aquele objetivo, olhando aqui como um diretor, por exemplo, de jornal. Para que eu possa realmente atingir meu objetivo de audiência e ter mais publicidade. Você percebe que é uma cadeia de situações que vão se interligando para se chegar num raciocínio. E esse tipo de alimentação do mal, da desgraça, isso traz realmente um inchaço e as pessoas acabam não conseguindo mais ter essa capacidade que a gente propõe aqui. Gente, calma aí. Primeiro vamos definir o que é crime. O que é crime? Crime é só tráfico de drogas, é só assalto, só furto, só homicídio? Ou o Código Penal, dentro das suas classificações, trata lá os crimes, as infrações. Enfim, tem muita coisa que a gente pode, talvez até, incriminar uma pessoa se nós quiséssemos pegar o Código Penal e apresentar. Então, o primeiro ponto, o que é crime? É só traficante? É só assaltante? Essa é a primeira reflexão. Depois, você realmente está... Tem crimes que pessoas cometem por serem do mal. E eu nunca vou defender aqui que todos que estão lá dentro são pessoas do bem. Tem pessoas lá dentro que são pessoas altamente perigosas. Caras assim que são sanguinários. Eu convivi com caras assim que eles não tinham um pingo de compaixão. E isso dentro da psicologia também se responde. Então assim, quando a gente vai debater esse tema, nós não podemos nunca ficar dentro da superficialidade, sabe? Ficar num subsolo intelectual, porque isso demanda, primeiramente, uma humildade intelectual de entender que é complexo o tema, que a gente está falando de vidas humanas, e que de vidas humanas, cada humano tem uma forma de lidar dentro de uma situação. Uns roubam para comer, outros roubam porque quer ostentar, outros acabam entrando... Então, assim, o debate para a gente realmente chegar numa linha... Aqui a gente precisaria de muitas e muitas horas, muitas lives para começar a construir um pensamento sobre isso. Só que a sociedade, ela pega já algo pronto e fala assim, tem que morrer tudo, joga uma bomba lá, esse desgraçado, é tudo vagabundo. Por quê? Qual que é o ponto que eles têm na cabeça? É do cara que rouba o celular, é o cara que rouba a CG. Então eles imaginam que todo mundo que está dentro do sistema prisional é daquela classificação. Entendeu? E aí você começa a perceber que as pessoas não querem realmente desconstruir. E a nossa missão aqui é tão difícil, porque você já tem, na verdade, uma base construída pela mídia, você já tem uma base sociológica construída, para você desconstruir isso, desmistificar o sistema prisional, vai demandar muito esforço da nossa parte, vai demandar muita, sabe, esses pontos que a gente faz aqui de diálogo, para que a gente realmente apresente o seguinte, nós temos um sistema punitivo, um sistema penitenciário realmente precário e é o pior investimento do Estado. Porque você pega um ladrão de galinha, coloca lá dentro e devolve ele dentro de uma organização criminosa. Então pense, você está investindo em algo que ao invés de trazer um benefício para você como sociedade, te traz uma coisa 10 vezes pior, porque a maioria das pessoas saem de lá com a sua raiva e seu ódio potencializado. Então, só queria fazer essa pequena introdução aqui também, só para contribuir com essa introdução que vocês fizeram a respeito disso, para a gente poder agora entrar sobre essa questão da vida dentro da prisão. Até desculpa me alongar um pouco aqui. Não, imagina, foi perfeita, a tua colocação foi perfeita, Arquimedes, é isso mesmo. É isso mesmo, porque a gente... Eu vou pôr uma coisinha que ele falou ali. Existe bandido perigoso, mal. Eu convido também. Só que tem uma coisa. Ele vai falar se é mentira, que eu vou falar não. Eles têm honra, eles têm palavra. Sim. O cara que diz o bonzão que fora não tem palavra. Sim. Ele pode ser o maior bandidão que for, mas ele tem honra e tem palavra. E lá dentro, a honra e a palavra é muito forte. Até porque na cadeia não dá pra você fazer um contrato, né? Não dá pra você ligar no Procon e falar, olha, eu negociei alguma coisa com o Arquimedes e ele não cumpriu. Então, só tem a palavra. Então, assim como ele negocia com a palavra dele, ele sabe que você também só tem a tua palavra. Então, esse é o contrato da cadeia. É a palavra, é a honra, né? Exatamente. Que a gente chama lá de proceder, né? Que no estado de São Paulo o proceder. Uma linguagem nesse sentido. O malandro ele tem que ter proceder. Independente do artigo que ele cometeu, o crime que ele cometeu, ninguém vai olhar qual é o crime que o cara cometeu para saber se o proceder dele é alto ou menor. É realmente a postura dele, a conduta, é como ele se posiciona diante das diversidades e principalmente do convívio dentro do sistema prisional. Isso é fundamental para ele ter um convívio minimamente tranquilo dentro da cadeia. Sim, e só voltando um pouco àquilo que eu comentei, que o Arquimedes também comentou, essa questão da mídia, né? E aí eu refaço, não é nenhuma pergunta, mas é para que vocês falem sobre isso, a respeito da prisão midiática que os dois tiveram. O Arquimedes, de repente, se viu
num programa da tarde extremamente sensacionalista, que tem até hoje, com a rota, não sei quantas viaturas dava, enfim. Vou deixar para que você fale, conte a tua história da tua prisão, Arquimedes. O sensacionalismo é uma coisa assustadora, né? Porque quando eu fui preso às 7 da manhã, eu só fui ter acesso, na verdade, que a minha matéria tinha vinculado na televisão quando eu cheguei na comarca, porque aí fui reconhecido pelos presos que tinham assistido a matéria na televisão, e eles falaram, pô, você passou na TV, e eu falei, nossa, agora meu nome já tá na macumba, né? Vamos dizer assim, né? Agora já era. E aí, depois reprisou, eu assisti a matéria, fiquei, assim, assustado. Eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Justamente aquilo que a gente comentou anteriormente. Se potencializa, se traz uma... Porque, assim, principalmente o tráfico de drogas é uma coisa que, quando é chegado na mídia, a imaginação da pessoa é o seguinte, o cara tá com um fuzil, ele mata todo mundo, se você olhar torto pro cara, o cara te assassina. A imagem que se tem do traficante é essa. Então, quando se traz algo relacionado a tráfico, principalmente na mídia, é aquele, mano, esse cara é o maior assassino que tem dentro da sociedade. E muitas vezes não é, mas aí depois a gente pode se aprofundar um pouco sobre essa questão. E ao chegar na prisão e os caras terem me reconhecido, é engraçado isso é muito interessante, porque quando você chega com esse BOPE dentro da cadeia, pra quem chega é muito bom. Pra mim, no meu caso, quando eu cheguei, os caras me reconheceram, falou, pô, você tava pesado, você era grandão lá dentro da cadeia e tal. Pra mim, isso é bom porque você já tem, em primeiro momento, já tem um respeito ali. Os caras já passam a te respeitar, porque na cadeia, até o seu proceder se formalizar ali, e até que você realmente prove que você é um cara que tem postura, independente do seu crime, o seu BO, digamos assim, ele pesa muito no primeiro momento. Porque a primeira inquisição que o setor, que é o núcleo de liderança que tem dentro da cadeia, quando eles fazem a primeira inquisição, que eles vão perguntar, e aí, qual é o seu crime, o que você fazia? Você fazia quando eles passam para esse diálogo, naquele momento eles vão saber, eles vão começar a separar quem é o malandro mais raiz e quem é aquele cara mais aventureiro. Então ali é tipo uma espécie de seleção, sabe? Ó, esse cara aqui ele já não tem tanta visão de crime, esse aqui já é mais tipo, meio Zé Povinho, esse aqui já, pô, esse cara aqui já é mais... O emocionado, né? O emocionado que tá, sim. O sistema prisional hoje tá abarrotado de emocionado. Engraçado até que você me fez lembrar aqui o que o diretor falou para mim logo quando eu cheguei. Falou assim, cara, você está entrando aqui numa clínica de reabilitação. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão hoje indo presas por tráfico são usuários. E normalmente usuários de crack. Né? Então o cara às vezes é pego com 10 pedrinhas, 15 pedrinhas, o cara tá fazendo ali uma correria. E assim, dentro do tráfico de drogas, representa quase 80% dos caras que estão lá presos por tráfico são caras que estão viciados, estão trabalhando em biqueira e que a maioria, infelizmente, está faltando proceder. Hoje o sistema prisional, por conta até mesmo da pacificação das organizações criminosas, deixou assim um ambiente muito favorável para que esses caras que não têm proceder possam fazer o que eles quiserem. Não que eles não vão sofrer as represárias se eles passarem de certos limites, mas, de uma certa forma, essa questão da palavra, como o Oswaldo cita, essa questão da honra, você percebe que essa nova geração ela tá meio que deixando isso para trás, está começando a perder um pouco desse valor. Então é por isso que a gente fala assim, bom, tem aquele malandro velho, aquele cara ainda que mantém a postura, aquele cara que mantém a palavra, que mantém os seus conceitos, mas ainda tem muito cara sem postura, vacilão, no meio do sistema prisional. É algo, assim, bem assustador, inclusive. Infelizmente ali, o problema do tráfico, o traficante mesmo, eu digo, muitos nem sabem quem é o cara. Sim. Talvez não sabe. Financiador, né? O financiador não está na favela, não está na boca. Exato. Não, ele não fuma, ele não cheira, ele é empresário. Ele é empresário. Ele talvez está do nosso lado ali, você vai dar um jeito de carro, comprar um carro, você está falando com o maior traficante do mundo que tem, é aquele cara humilde. Esse traficante, ele não vai te matar. Ele não vai ter essa fase de roubar, matar sua família. O problema é, que nem outro médico falou, aqueles vaporzinhos, principalmente quando chegou a pedra. Quando chegou a pedra, deu uma desandada, tudo. Vai fumar uma pedra, ele vai entrar na sua casa, ele vai te roubar. E não vai te matar por maldade, ele vai te matar por medo. Ele vê você, se assusta e te mata por medo. Então, o que atrapalha muito com o pessoal, e o pessoal faz o quê? É tudo a mesma coisa. Ele generaliza tudo a mesma coisa. Foi bem isso que ele falou, a palavra certa, doutor. E assim, a proposta sempre do meu debate, quando eu tento conversar a respeito do tráfico de drogas, é o seguinte: enquanto a sociedade não enxergar o tráfico de drogas como um negócio e tirar um pouco dessa camada
nebulosa, coisa do cara que tá com fuzil, sempre aquela imagem do Rio de Janeiro, aquele moleque que tá com a bermuda na cintura, mostrando a cueca, sem camisa e tal. Se as pessoas não desconstruírem, em primeiro lugar, essa imagem, que é uma imagem totalmente de exceções dentro do contexto do que é o business do tráfico de drogas, e começar a pensar nele de uma forma muito mais aberta, abrangente, entender as ramificações, entender as estruturas hierárquicas, entender toda essa dinâmica, você não vai evoluir no debate, vai ficar sempre esse debate muito raso, né? Como você cita, Oswaldo, tem traficante que realmente ele é empresário. Ele faz o tráfico, ele tem o tráfico, mas ele tem empresas, ele tem outros negócios, ele está no meio da alta sociedade, ele está nos melhores restaurantes. Cara, ele tem uma postura que se você olha para ele, você fala, meu, isso aqui não tem nada a ver com o crime. Então você começa a perceber que muitas pessoas que estão relacionadas principalmente ao tráfico de drogas são pessoas que hoje em dia estão usando muito mais a inteligência do que essa agressão que ficou vendida pela mídia, daquele cara que, ó, é o que eu sempre falo, isso aqui é bem polêmico, sabe? Eu nunca conheci um traficante que pegou uma arma e enfiou na cabeça de um usuário e falou assim, cara, você vai usar isso aqui porque senão eu vou estourar a tua cabeça. Que é uma das minhas críticas, principalmente no meio punitivo, sobre a questão de por que o tráfico ele é tão mais pesado na pena do que o assalto. Porque se a gente fizer uma pequena comparação aqui, o assalto, o cara vai lá, muitas vezes armado, ele toma aquilo de você à força, e o traficante, não fazendo uma defesa, mas apenas uma reflexão, o traficante, ele expõe uma mercadoria ali e vai usar quem quer. É a mesma coisa de uma 51, uma coisa do corote, de uma cerveja. Você entende? Então, assim, é uma coisa que tá ali para quem quiser usar. E aí vai da pessoa, né? Busca, mas destrói famílias. Aí a gente você vê como é que você começa a criar problemas? Mas destrói famílias. Tá, mas o álcool não destrói? Outras coisas também não destroem? Exato. E aí você vai começar a cavucar o argumento e a gente vai chegar onde, entende? É mais ou menos assim, Arquimedes. Veja se isso faz sentido. Tem o cara que ele investe o dinheiro dele na bolsa de valores, tem o cara que hoje investe em bitcoins, e tem o cara que investe no tráfico. Perfeito. É isso. É isso. É isso. É isso. E é tão louco que nos Estados Unidos isso está se normalizando, né? Existem já estados dentro dos Estados Unidos que, hoje em dia, pegando a maconha como exemplo, ela já é um produto legalizado que está realmente levantando bilhões de dólares dentro daquele mercado. Então mudou-se a mentalidade, foi alterada. Porque eles perceberam, isso aqui tem lucro, tem um mercado, existe uma demanda. E aí lá mudou muito a linha de raciocínio, pegando apenas a maconha como exemplo. Então, assim, é o que eu digo. Se a gente vai falar de crime, de que crime nós estamos falando? Se a gente vai falar de tráfico, de qual tráfico nós estamos falando? Nós estamos falando de cocaína, crack, das drogas sintéticas. Você entende? A gente tem que sempre promover um debate muito assertivo e respeitar as pessoas e falar assim, gente, vamos separar os casos e vamos falar aqui desse caso específico. Porque generalizar isso, e colocar aquilo dentro de uma expansão é minimamente incoerente e, assim, acaba debilitando muito Sim. essa questão para a gente se aprofundar, entende? O que você falou ali, traficante não obriga ninguém a usar nada. Tem ideia? Eu fui preso, não fui preso, eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado, nunca fui preso. Então, depois falamos na chegada lá. Eu nunca tinha experimentado tipo nenhum de droga. Nunca tinha pisado numa delegacia. Foi um dia eu fazer minha identidade, nem entrei na parte de fora. Nunca. Minha família nunca tinha passado por nada. Eu tinha a polícia assim, como, sabe, quando você acha que é o herói, e sabe aquelas histórias? Eu tinha essa visão desse mundo. Nunca tirado uma delegacia, nunca tinha ouvido nada, nunca ouvi com droga. Cheguei na cadeia, depois também falo essa parte, fiquei 1 ano e 8 meses na ala de segurança máxima, em um buraco. Você sabe o que é uma solitária? Meu Deus, terrível. Sem você, tudo escuro, sem ver nada, e não tinha nada, dormia na pedra, não podia cortar barba, não podia, depois a gente fala também, não podia cortar barba, não podia nada, que eles queriam fazer de ficar barbudo. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses eu passei na ala de segurança máxima, no buraco, no castigo. Deixa eu só fazer um complemento. 1 ano e 8 meses, para quem está numa solitária, é como se fosse 18 anos. Porque, assim, potencializa em 10. Né? Mas pode concluir, porque realmente tem que colocar essa dimensão para as pessoas terem uma intensidade do que realmente é isso, esse buraco. A única sorte minha é que tinha a Doroti, eu conversava direto com a Doroti, e tinha o Júlio.
Era uma areia e um rato. A gente conversava, batia papo, eles trocavam ideia, eles me respondiam as perguntas. Então, ajudava a passar o tempo, conversando tanto com a areia como com o rato. Então, depois que a gente saiu, foi para o convívio, foi para uma cela, caí numa cela e... Dizer, passei 1 ano e 8 meses na área de segurança máxima, vou contar depois o que passou. Lá no presídio, ele pode falar o que eu vou falar, doutor. Talvez o senhor conhece também, mas o pessoal talvez não conhece. O que é uma área de segurança máxima, um castigo? É a cadeia da cadeia. Você comete um crime dentro da cadeia, você vai para a cadeia. Porra, que coisa engraçada, cadeia da cadeia. Entra em cana, né? O preso fica ali 15 dias, 20 dias, o máximo 30 dias é o que passava ali. Então passava um outro, você não via. Tinha uma porta, você conseguia falar pela porta, pelos vãos das coisas, você não via a cara dos caras. Você não via, conseguia falar e se conversando. E naquela rodoviária passou muito, a gente conversou muito, pegou muito conhecimento com o preso. Aí quando a gente saiu, fomos voltar para o presídio, acabei numa cela, acabei depois, eu conto a parte toda. Chegou uma hora lá, cara, vou falar para você uma coisa. Sabe aquela música? Pare o mundo, eu quero descer, não aguento mais ficar rodente, com a boca cheia de fumaça. Eu não fumava, mas eu fiquei doidão, cara. Começaram a acender baseado de um lado, do outro. Os caras, oh, vai aí. Eu falei, não, cara, não curto. Nenhum momento falaram para mim, fuma. Nenhum momento falaram, vai. Nenhum momento. Respeitaram a minha opinião. Ainda, eu passava, tem vezes que eu passava, via a minha mão, passava para um lado, passava para o outro. Então, eles não obrigam. Não obriga, ele respeita a opinião das pessoas. Lógico, nós não estamos defendendo, não estamos dizendo que os nossos jovens, que os nossos filhos que são errados de ir atrás. Mas o traficante mesmo, ele não vai atrás, oferecer, ó, pega aí, senão eu vou te dar umas pancadas, você fuma. Mas, Oswaldo, então, a gente tem que quebrar esses tabus, sabe? Porque teve um tempo na minha vida que eu tinha muito medo de falar sobre isso, dessa forma como a gente está falando aqui abertamente. Mas eu acho que nós temos que pôr a mão no vespeiro e falar dessa forma mesmo, para que as pessoas elas abram a mente delas e elas entendam que não é uma defesa contra traficante, ex-presidiário. Não é isso. Nós estamos rompendo uma estrutura de pensamento criada ao longo de muitos anos que está equivocada, que está muito equivocada. E a gente não quer convencer ninguém a isso. A gente só quer falar assim, ó, pois não. Eu defendo o homem. Eu defendo o ser humano que tem coração e pensa no seu próximo. Isso eu defendo e vou morrer defendendo. Sim. Porque quando eu precisei, sabe qual foi os seres humanos que me defenderam? Quais foram os seres humanos que me abraçaram e me acolheram? Os detentos. É impressionante. Esse acolhimento é louco. Depois eu vou te contar a história. Eu passei mais de 36 horas no pau de arara. Tenho marca no meu pênis hoje, tudo queimado de choque, minhas mãos, tudo. Tenho dente quebrado até hoje, ainda que não consegui financeiramente arrumar tudo. Passei 36 horas direto. Afogamento, choque. Depois a gente conversa sobre isso. Depois dali, me tiraram, me levaram para o sistema presidial. Sabe que você fica primeiro em Curitiba, para onde eu fiquei, eles chamam de cote. É um lugar que você entra, essa preparação para entrar para dentro. Apanhei um monte ali também. Aí pegaram eu, o De Paulo e o Davi. Doutor, ele deve saber o que estou falando. O presídio é um casão cheio de casinhas, cheio de locais. Nós fomos direto para a terceira galeria. No Paraná, a terceira galeria você pensa a terceira galeria, ninguém quer ficar na galeria, só quer ficar os malandrão, que os outros não querem. Nós fomos direto, errado, não podia ter feito com a gente. Na triagem, eles tinham que ter pegado a gente, posto em outro local, foi todo. Levaram nós da terceira galeria, doutor, abriu as portas, jogaram nós dentro e gritaram assim, ó, pessoal, esses aí são os bruxos, esses aí são os matadores de crianças que comem coração, quem tem filho aí toma cuidado, eles comem coração, hein, na visita. Você sabe o que é isso, Guilherme? Apagaram o fogo com gasolina. Ô, tô ligado como é que Jogou pros leões, né? Jogou pros leões. Quem tá fora não sabe o que é isso. Fizeram isso com a gente, jogaram ali. Cara, a cadeia ficou olhando, ninguém falava nada, dizia nada, ninguém nada. Ficaram naquele sentido. Aí fizeram o quê? Sumiu a guarda, sumiu todo mundo. Sumiu. Isso que eu estou falando ainda, eles estavam no pátio do sol, soltaram nós no horário,
no pátio, com tudo, estava tudo ali que você imaginava, estava ali. A terceira, estava a primeira, a segunda e a terceira galeria, que são os piores, e jogaram nós direto ali, fecharam as portas, e sempre tem um guarda andando para lá e para cá, os guardas saíram tudo do pátio, e o pessoal lá de cima, não sei se era professora, se social, quem era, gritou, pelo amor de Deus, não faz isso com eles, não faz, eles vão morrer, eles vão morrer. Aí o pessoal fechado de volta com o estádio, aí vocês que é do caso, tal, o De Paulo, o Davi, eu sempre fui mais falador, eu falei, fazer o quê? Falei, e falou, cara, vou falar para você uma coisa, fiquem à vontade, ninguém vai encostar a mão de vocês, amanhã ou depois da manhã a gente vai sentar e vamos conversar. Até lá, ele falou, até lá ninguém vai falar uma palavra com vocês. Eu preciso de amanhã para depois da manhã. Aí depois, amanhã, depois da manhã, nós vamos ter uma academia. Academia era um lugar onde você resolvia. Eu não sei se hoje funciona assim, mas isso estou falando de 30 anos atrás. Uhum. A academia era um local onde se resolvia os probleminhas, tirava aquelas... Tá. Então amanhã, vocês vêm direto para a academia, ou depois da manhã, nos avisam, nós vamos conversar. Subimos para a galeria também, ninguém falou nada, me jogaram numa cela lá. O cara falou, eu cheguei na cela, nem foi preso. O guarda falou, você vai de lá no boi. Quem não sabe o que é o boi, é o lugar onde se faz a necessidade. Os caras vão direto pro boi. Vai direto pro boi. Fiquei ali, nenhum preso naquele dia não conversou comigo, nada. Aí a polícia tirava nós ali, ó, de hora em hora, sessão da 1, 2, 3, bater. Os presos começaram a defender nós para não apanhar. Nós saímos de joelho, meu amigo. De joelho. Antigamente, hoje é esquentinha, né? Que funciona, não sei como está funcionando hoje nas cadeias. No tempo que eu estava lá, tinha cozinha. Tinha o Plínio, Passo Liso, os caras tomavam conta da cozinha. Vinha o panelão, você pegava seu pratinho, ia lá, os caras te põem comida. Nós tínhamos que sair de joelho, cheirar a comida e voltar de joelho e não podia comer. Não podia comer. Eles iam na cela, mandavam os caras comer, ficavam olhando, aí mandavam os caras jogar no boi a comida, os caras começavam depois com um pedaço de jornal, um papel, alguma coisa, nós catar aquela comida ali para a gente poder se alimentar daquela comida. Isso que eu estou falando, eu tenho relatos de presos que falam tudo aquilo que tiver comigo lá. E aconteceu. Aí no outro dia, soltaram nós, chamaram nós lá, direto para lá. Puseram com as cadeiras, mandaram nós sentar. O cara falou, olha, não sei, quer dizer, a gente sabe, não... Eles tinham, com a nossa ficha corrida todinha, os papel nosso ali na mão. E leram, falou, cara, ele falou bem assim, foi até engraçado. Reuniu uns 4, 5 ali que sempre existe. Um chama de faxina, outro chama de correria, outro chama de chefe, eu não sei como vocês chamam hoje, né? O setor, faxina, é o núcleo de liderança da cadeia, normalmente, do pavilhão. Se reuniram o pessoal ali, um leu um pedaço, outro leu um pedaço, aí um perguntava pro outro, e aí? Os caras começaram a falar, olha o que o cara fez com a gente ainda, depois virou um maior amigão nosso, tá? Ele falou, cara, então eu vou dizer para vocês são culpados sim. O cara falou aqui, vocês são culpados sim, cara. Todo mundo soube gritar. O cara fez assim com a mão. Na hora, eu não lembro se foi o Davi, foi o Davi, até mudar para o Davi e falou, putz, eu vou morrer aqui agora. Eu falei, cara, mas nós não somos culpados. Vocês são culpados sim, vocês são culpados por uma coisa, por ser tão otário, por ser tão burro. Ele falou, aqui dentro, se não existisse tortura, nós não estaríamos ninguém preso aqui, não. Na tortura, nós conta o criminho pequeno. O crime grande, eles nunca vão saber. Começou a torturar, nós entregamos uma coisinha pequena. Nós entregamos uma pequena para não contar o grande, que ninguém aguenta a tortura aqui, não. Ninguém é Cristo para aguentar a tortura. E o que vocês passaram, a gente está vendo, foi horrível. Mas vocês foram burro, que na hora que vocês tiveram a chance de gritar na frente da imprensa, de alguma coisa, vocês deviam ter falado, estão me matando. Eu falei, não, mas eles iam me matar ali na hora. Ele falou, não, cara, na hora que apareceu a imprensa, eles não matariam mais vocês. Mas vocês foram burros, então vocês são culpados de ter sido burro. Mas sobre o crime, vocês são inocentes. Falou bem assim para nós. Fomos julgados ali, Arquimedes, foi o julgamento nosso verdadeiro, e os presos falaram, vocês são inocentes. E a partir de falou para todo mundo, olha, esses são os coitados, são inocentes,
e aqui na cadeia, você tem a nossa palavra que ninguém vai mexer contigo. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Oswaldo, porque eu participei muito dessas lideranças no meu tempo de prisão, que eu era disciplina, então eu conduzia muita ideia. Isso que você está falando é tão profundo e tão rico, porque assim, como a gente às vezes... Não, é totalmente verdadeiro, e eu quero até complementar dizendo isso, porque quando eu conduzia a ideia, quando chegava um cara às vezes suspeito de alguma situação, que a gente tinha que fazer esse papel da inquisição, de trocar ideia, uma das nossas técnicas de descobrir a verdade sempre era a reação dos caras, sempre o olho no olho, sempre o comportamento. Ele denunciava muito do cara. É uma técnica até mesmo que a polícia usa, muita gente acaba usando, porque o corpo fala. O corpo, ele começa a falar. Então, tinha muitas situações que você encarava o cara, às vezes você usava uma pressão psicológica para ver se o cara realmente ia segurar aquilo. E aí, cara, fala aí, qual que é a fita? Quando você dava uma pisadinha um pouquinho no acelerador para ver se o cara ia confessar, para ver se ele dava uma mancada na ideia, e ele permanecia firme, ali você sabia que tinha, no mínimo, uma dúvida se realmente ele tinha cometido aquele crime ou não, né? E por que acontece isso? Porque já aconteceu muitas injustiças, principalmente o cara, acusado por estupro ou por crimes muito bárbaros, que foram mortos na cadeia ao longo da história da prisão, de forma inocente, equivocada, de forma muito precipitada. O cara chegava, o carcereiro chegava lá, jogava o cara lá dentro, isso é Jack, hein? E os caras catavam, sentavam o pau, matavam, de repente, no meio do processo, surgia lá uma prova e o cara era inocente, ficava, puta, mano. E aí era cobrado, os caras que tomaram essa decisão equivocada também acabava pagando com a vida. Então, assim, a história da cadeia, em cima, principalmente dessa inquisição, desse sumário, tem muita coisa que eles hoje em dia têm muito cuidado para realmente não decretar a sentença de um inocente lá dentro, porque é algo muito, muito sério, muito grave. Só queria poder contribuir com esse ponto. Que você falou da disciplina lá, e como disciplina, imagina, você sabia que a terceira galeria era a galeria perigosa, e mais 2 galerias a mais, quantas pessoas tinham naquele momento ali? E o cara virar para você e falar, não, cala a boca aí, rapaz, você é culpado, sim. Cara, imagina e falar, não, você é culpado, sim, pode falando que você é culpado, sim, a gente tem prova tal que você é culpado. Aí o Davi, na hora que a pessoa termina, depois eu falei, cara, eu vou te falar só uma coisa, eu não sou culpado, eu não devo isso. Deixa eu pegar esse gancho. Eu não tenho como provar para você, eu não devo, eu não fiz isso. O cara falou, olha aqui para mim, rapaz. Eu falei, os caras falam assim, sabe, doutor, falando com a gente assim, olha aqui para mim, você está pensando o quê? Sabe? Aí ele falou, não, você é culpado, você é idiota. Aí de repente deu aquele, sabe? Mas imagina o cara falou aquilo, imagina o coração como vai, imagina como você... A adrenalina vai lá em cima, o pico da adrenalina vai lá em cima. Sim. Eu queria pegar esse gancho, até fazer uma pergunta para o Arquimedes, porque o período que ele passou no sistema carcerário é mais recente do que o do Oswaldo. Então ele pegou algumas diferenças. Uma dessas diferenças que eu considero essenciais para a mudança do sistema carcerário são as facções criminosas que surgiram de dentro do cárcere. E você concorda, Arquimedes, que essas facções elas surgiram e um dos motivos delas terem surgido foi justamente a reação a esse tipo de tortura que o Oswaldo sofreu, mesmo depois de preso, mesmo depois de condenado, ele era torturado dia sim, dia também, pelo Estado, e quando eu digo pelo Estado é por carcereiro, que hoje não existe mais a palavra carcereiro, mas pela polícia. Você concorda que essas facções elas vieram justamente contra isso, e hoje me parece que é uma coisa mais incomum que o Estado utilize desse tipo de abuso contra os encarcerados? Sim, e é uma das minhas teses a respeito da criação das organizações criminosas, porque a organização criminosa, ela realmente ela se sustenta baseado dentro dessa convivência que o Oswaldo compartilha conosco, né? Porque a gente tem que entender que a cadeia passou por várias transições. Na década de 60, pegando para não ir muito longe, mas na década de 60 para frente, a cadeia tinha uma lei muito mais sangrenta. Teve épocas na cadeia que era olho por olho, dente por dente. Tinha os malandrões, tinha muitas outras facções, era a lei do mais forte. Então, se tinha uma liderança, mas era uma liderança muito reduzida. E ao longo do tempo, com as mudanças e as alterações, principalmente de pessoas inteligentes, falaram, não dá pra gente ficar mais se matando aqui, se torturando. Pô, o Estado já colocou a gente aqui dentro, a gente já apanhou da polícia, pau de arara, uma par de palhaçada, uma par de cara inocente, várias situações acontecendo e os caras dividindo várias ideias. Começou a se unir, solidificou uma estrutura de pensamento, solidificou uma armadura, porque isso praticamente se ramificou de forma muito mais estruturada
pós-massacre do Carandiru, para a gente pegar aqui algo meio recente, né? Que foi a partir dali foi o grande estopim. Falou, meu, se a gente não se unir aqui, a gente não se estruturar e ficar forte como um corpo de presos aqui, toda hora o Estado vai mandar a polícia aqui dentro e vai executar a gente. Então, todas digamos, essas mazelas que o sistema prisional foi agregando ao longo da sua história, contribuiu de forma muito direta para que as organizações se fortificassem, ficassem mais fortes e, principalmente, pegando agora na atualidade, muito diretor de prisão sabe do que eu estou falando, e isso aqui é algo que eles não vão falar de forma pública, mas eles sabem, e principalmente você falou que o nome carcereiro não existe mesmo, hoje é policial penal, e esses caras que trabalham dentro do sistema prisional, eles sabem que se não fosse as organizações criminosas para conduzir esse tipo de situação, de conduzir esse tipo de pacificação entre os presos, a cadeia hoje em dia ia ser muito pior, porque muitos presos acabam segurando muito BO lá dentro. É muita treta, é muito cara estressado, é muita coisa que acontece nos bastidores lá. Se não fossem as organizações criminosas, meu, a cadeia seria todo dia ia estar puxando um corpo lá, todo dia ia sair gente morta de lá, você entende? Ia virar todo dia, né? Todo dia. E tem uma outra questão, e aí a gente pega também a semelhança do caso de vocês, né? O Oswaldo ele foi preso, um dos motivos dele ter sido acusado, dele ter sido condenado, foi religião, né? Foi o motivo religioso, ou seja, naquela época, hoje ainda tem. Imagina naquela época o preconceito que tinha contra as religiões de matrizes africanas, né? Então escolheram o Oswaldo por ele ser uma referência dessas religiões, mas me parece que a religião acabou te ajudando também dentro da cadeia, né, o Arquimedes? Foi algo que te deu eu não vou dizer um gancho, mas foi algo que assim, você falou, eu vou me apegar a isso aqui, porque senão eu vou ficar louco. É mais ou menos isso, né? Sem dúvida, eu acho que a religião, e aqui não quero defender uma em específica, mas eu acho que dentro da prisão você tem que se apegar em algo. Tem caras que se apegam na maconha e passam o dia inteiro fumando maconha para sair daquele caos, outros vão para os jogos, cada um vai buscar uma válvula de escape, né? A minha realmente foi me apegar dentro de uma fé, porque eu sabia o BO que eu estava. Então, assim, eu tinha uma leitura jurídica que eu passaria pelo menos 20 anos presos dentro do meu processo e tal, 5.000 páginas, um monte de prova e tal. Então eu falei assim, cara, isso aqui é só um milagre me tira daqui. E você, dentro da cadeia, você fica muito debilitado emocionalmente, você tem que se apegar em algo para você realmente não enlouquecer, porque o pensamento de suicídio, ele povoa toda hora a sua mente. Então, todo instante você está ali querendo desistir da vida, daqui a pouco você já volta com motivação, daqui a pouco você está pensando em desistir da vida. Então você trabalhar e equalizar esse tipo de pensamento na vivência do sistema prisional, você vai ter que se apegar em algo. Então eu fui um cara que realmente me apeguei muito a Deus dentro da prisão e entendi a importância de ter uma fé dentro da prisão, porque aquilo realmente foi um bálsamo para mim, sabe? Poder me agarrar em algo e falar assim, cara, só Deus mesmo pode dar uma reviravolta nisso aqui, porque da forma que tá, eu tô lascado, mano. Tô no sal. Complicado. E o Oswaldo mesmo, eu acho, né, Oswaldo? Isso que ele falou ali, vou só voltar um pouquinho atrás, um pouquinho. Lembrando todos, falando todos, que o que eu contei do julgamento dos detentos foi no primeiro e segundo dia de penitenciária. Fomos julgados ali, absolvidos. Aí, perante o detento, nossa, nunca ninguém falou para mim, encostou um dedo ou falou uma piadinha. Nunca. Inclusive, teve um lá que tomou um puta de um esporro, ele não sabia o meu nome, ele foi pedir uma coisa para mim, ele falou, ai, ô bruxinho, desculpa, eu te pedi. Falou bruxinho, cara, como se chamou ele aí? O outro detento, como se chamou ele aí, cara? Não, como é o nome dele? Então você pergunta o nome, tem bruxinho, não tem bruxa aqui não. Quer dizer, ai, desculpa, ele quis ser, sabe, um palavra assim, que os guardas chamavam nós assim. Então lá, doutor, na época, a gente passou, a gente ficou ali, ficamos mais ou menos que caímos no buraco, no inferno ali, ficamos acho que uns 20 dias ali mais ou menos, tirava nós de hora em hora, espancava, batia, não tinha comida, depois eu vou soltar depois uns dias, hoje eu acho que não dá tempo, vou marcar um outro dia, vou soltar os relatos, os áudios, aí os presos davam comida pra gente, aí os presos começaram a bater grade e falaram, olha, aqui na frente de nós não, ou vocês tiram esses caras e matam longe, leva longe, mas aqui não. Se vocês pôr a mão nele, nós vamos catar vocês. Ameaçaram de catar, vamos catar vocês. Então, existia isso, mas existia a malandragem poderosa ali dentro também.
Tinha uns presos ali que arrumavam, deixavam um lençolzinho, uma cobertinha ali, os caras vinham da visita, os coitadinhos, tinha que deixar uma bolachinha, tinha que deixar uma coisinha, tinha que deixar... Era assaltado dentro do próprio presídio. Que era uma ação dos malandrões, Isso que eu acredito talvez surgiu, o que surgiu para poder consertar, existia. Por mais que controlava isso, tinha os malandrão. Sim. Tinha aqueles malandrão de cela, tinha aqueles caras que, sabe, queria que fizesse... Você tem ideia? Aí aconteceu isso. A gente presenciou. Então a gente ficou ali mais ou menos, eu acho que estavam 11 dias ali, o doutor Luiz Carlos de Oliveira, um delegado, isso que eu falo, existe polícia boa e polícia ruim. Existe um delegado que para nós foi um anjo de luz, um doutor Luiz Carlos de Oliveira. Ele chegou ali para poder, sabe, o delegado quer ferrar você. Eles vão lá para te enfiar mais, pisar na sua cabeça, te enfiar mais profundo. Então ele chegou, estava a dona Celina junto. Eu tinha apanhado um monte, cara. Tinha apanhado na frente de um promotor. Falou, ó, vai vir uma pessoa e você vai contar assim para a história para ele. Falei, doutor, mas não é isso, eu sabe? Não, eu sei que não é isso. Só fala assim, cara, que essas mulheres, não sei o quê, vocês vão embora hoje mesmo, ou amanhã você vai embora, eu te libero. Olha só, promotor. Uhum. Eu falei, não, senhor, não é isso, não vou falar, que até ali, nós somos... Foi tanta tortura, tanta coisa na nossa cabeça, que a cabeça acabou falando, para você, sabe, o pessoal diz uma coisa, que, mas eu prefiro morrer do que falar. Não. O ser humano, só quando ele está na frente da morte, que ele reconhece a morte. Yeah. Que nem o Arquimedes falou, talvez ele é capaz de tirar a vida com a própria vida dele, mas se alguém quer catar ele, vai espernear que nem grato e não vai deixar ninguém catar ele, não. Ele não quer morrer. Exato. O cérebro, o pensamento dele pensa na morte, mas o cara não quer morrer. Ele quer viver. É. Aí tomou uma pancada, fomos espancados ali, sangrei tudo, vai trocar. O promotor falou assim, eu vou ali tomar um cafezinho, o rapaz está com cera novinha, tira a cera dele aí. Promotor. Aí mandaram eu trocar de roupa, então tá bom, eu falo. Troquei de roupa, pus a roupa, só que eu não troquei, fiquei a camisa cheia de sangue por baixo, pus uma blusa por cima. Chegou lá, o doutor Luiz Carlos de Oliveira falou, qual é o seu nome? Seu pai, sua mãe? Aquela coisa de perguntas. Falou, Oswaldo Marceneiro, você sabe que está sendo acusado disso. Você é culpado ou inocente? Você sabe o que é isso, meu querido? Alguém olhar nos seus olhos e perguntar, você é culpado ou inocente? Até ali, ninguém tinha perguntado para mim. Até ali, ninguém queria saber que eu era culpado ou inocente. Fui sequestrado, não tive um mandato de prisão, ninguém sabe, até hoje. Você sabe o que a PM fala? O comando da PM, que eles não sabem onde nós ficaram, eles não têm o relatório, eles não sabem quem foi a PM que foi lá para baixo que prendeu nós. Mandaram uma operação lá para baixo e eles não sabem o nome. Para. Eles não sabem. Então, o que aconteceu? Passei por tudo isso aí e nunca... Eu sempre falo assim, mas eu não tenho um advogado. Não, o único direito que você tem, não tem direito a nada. Mas aquele senhor chegou ali, olhou para ele, você é culpado ou inocente? Nossa, me deu um negócio assim, sabe, minha mente voou, eu falei, não, senhor, aí eu olhei aí pro motor do lado, eu falei, peraí. Eu falei, eu posso falar com o senhor um pouquinho sozinho? Ele falou, pode, o promotor deu um burro na mesa. Onde já se viu falar com o delegado, não falar com o promotor? Aí eu falei com ele, senhor, eu sou inocente, não aguento mais, olha o estado que eu estou aqui, mostrei. Ele viu aquele sangue, viu minhas costas, vai chegar numa coisa que ele falou até agora. Aí mostrei aquilo, fiz tudo. O que está acontecendo? Eu estou apoiando direto aqui dos guardas, assim. Tá bom. Então vamos ali, voltei para a sala e voltou. Então vamos lá. Então você é culpado? Eu falei, sou inocente. Eu falei aquilo, o promotor ficou doido, não tá puto. Ele falou, não. Ele falou, doutor, olha pro motor, olha como tá as costas, rapaz. Mandou levantar a blusa, olha a roupa cheia de sangue. Ele está apoiando direto aqui dentro, eu estou apoiando. Aí sabe o que o diretor falou, o diretor, o vice-diretor? Mas é normal mesmo, um crime desse aí, os presos batem mesmo, os presos arrebentam o cara. Jogou a culpa para os caras lá dentro. Ele enfia, aí ele falou pro chefe de segurança, depois você pega o nome da sala que ele tá, pega o nome de todo mundo, leva lá pro fundão, pro cacete. Eu falei, senhor, não, falei, mentira, senhor, os presos não estão batendo em mim, são vocês que estão batendo, são vocês que estão... E falando, não, tem certeza? Tenho. Aí o promotor deu um murro na mesa e ficava, aí a dona Cília falou, graças a Deus. Ele falou, então, olha que absurdo, Pimenez. Você confirma isso? Louca a história, hein? Olha aqui, você confirma? Aí ele pegou o doutor Luiz Carlos, tirou, ele fala isso no relato, ele tem um relato, depois eu vou mandar para os seus relatos, ele tirou uma caneta, se não me engano, é mão branca, uma caneta bonitona,
tirou a caneta, a hora que eu fui assinar, o promotor deu um tapa assim, que avançou em mim, tirou a caneta, falou, não, toma, caneta Bic, você é um bruxo, você é um macumbeiro, é um bandido, é um assassino, não tem direito de pegar uma caneta dessa, doutor. Bem isso, está no processo, o doutor Luiz Carlos confirma isso. Um promotor falar isso para você, cara, eu achava que... Eu aprendi que o promotor tinha que promover a justiça. É. Eu entendi o quê? Advogado de defesa, talvez o doutor até me explicar depois, advogado de defesa, depois é o que eu ia falar. O promotor fazia, não deixou assinar. Aí o que aconteceu? Não deixou assinar, mas assinamos, falamos, foi a primeira pessoa. Aí aconteceu o quê? Levaram nós no quarto distrito para reconhecer Aí os guardas começaram a ser cabrita, os guardas começaram apoiando de novo. Aí que nós vimos que nós ia falar e passando os presos batendo. Eu nunca passei diretamente por uma rebelião na cadeia, mas eu passei por 100 rebeliões. Eu não sei se você sabe o que é, tipo... sabe quando você acendeu fósforo, aquela faísca, quando não pega o fogo? Não acende, mas fica dando uma faísquinha, né? É horrível, é horrível. E aí os guardas falavam, eles começaram por medo do guarda, aí tiraram nós e levaram para a ala de segurança máxima, mando do juiz. Então, um promotor público, doutor, o senhor pode falar sobre isso, existe isso? É o que eu ia falar e é o que eu digo. Assim que foi distribuído o processo da revisão criminal pelo doutor Figueiredo, eu disse que é o momento do Ministério Público rever a posição dele, que era muito claro tudo aquilo que estava acontecendo, mas mesmo assim o Ministério Público insistiu na visão deles, na tese deles, enfim. Muito embora todas as provas eles tinham acesso, porque aquelas fitas eles tiveram acesso. As fitas que vieram à tona, que hoje estão na revisão criminal, eles tiveram acesso sim. Não estavam no processo com a conivência deles. E hoje é o momento do Ministério Público eu não vou dizer nem se desculpar, mas não é se desculpar, mas é de rever realmente a posição deles, porque o papel do Ministério Público não é só acusar. Muito pelo contrário. O papel do Ministério Público é ser um fiscal da lei. Então, se você é um fiscal da lei e a lei não está sendo empregada, que você faça a sua parte. Porque muitas pessoas não sabem, mas o Ministério Público ele pode pedir também a absolvição. O Ministério Público ele não pede só a condenação. E mesmo o Ministério Público, o promotor do caso, ele apareceu inclusive na série da Globoplay, ele insistiu até o último episódio, com as fitas sendo reproduzidas para que ele ouvisse, ele insistiu em sequer fazer um meia-culpa, em sequer demonstrar uma outra visão da situação. Né? E hoje, nesse exato momento, ontem, o processo foi encaminhado para a Procuradoria, para o Ministério Público. Está com o Ministério Público, nesse momento, o processo da revisão criminal. Então, o que a gente torce para que aconteça é que o Ministério Público ponha a mão na consciência e veja, analise todas as provas, tudo o que aconteceu, todos esses relatos que hoje estão comprovadamente corretos, né, vamos dizer assim, porque hoje já existe prova de tudo isso que o Oswaldo está dizendo. Então é papel do Ministério Público, sim, se posicionar para o bem da sociedade. E um condenado injustamente é um mal para a sociedade. A sociedade é muito melhor, veja bem, entenda o que eu quero dizer, é muito melhor que se absolva um culpado do que se condene um inocente. Perfeito. Então doutor, o Ministério Público tem a chance de fazer justiça agora, nesse momento, é o que a gente espera que aconteça. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que quero que o Arquimedes responda também, que eu estou sabendo que vai se formar criminalista, é isso, Arquimedes? Vou para o 4º ano agora, em 2020. Cara, eu vou dizer para você, vai ser um grande criminalista, cara. Pode, muito obrigado. Com certeza. Olha, eu cheguei até arrepiado, vocês vão sentir, olha, não faz câmera ver, eu tenho uma energia muito forte, assim, vai ser, pode contar com a gente, João. E não sei se já viu o processo que ele falou da revisão criminal? Nossa. Eu recebi, a minha secretária encaminhou para mim por e-mail hoje, se não me engano. Tá, se caso não viu, na bio do meu Instagram, tem todinha ela ali. E o doutor, depois eu vou te passar o contato do doutor, vai ficar em contato, que ele está acompanhando tudo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês dois, com o lado criminalista. Uma pergunta. Do tempo de antes e do tempo de agora. Você vê, um promotor poderia mandar a gente apanhar na frente dele, vendo. Tá. Um promotor, não poderia, aconteceu no passado com a gente. Esses tempos atrás, aí, eu não sei dizer bem o dia, o doutor Paulo,
até me falha a memória, nós que tanto eu, sabe, tentar tirar da minha mente o nome daquele homem, o Dr. Paulo, o promotor que... Na série, você assistiu a série europeia? Não sei se você assistiu, mas na série? Eu não consegui assistir ainda, mas eu tô louco para assistir porque tem Isso aí muito vai conteúdo ali aparecer. que eu quero acompanhar. Vai aparecer o que o doutor falou ali. E o que aconteceu? Nós sofremos tortura, eu já falei dessa tortura, em 92, 11 dias que eu estava preso, eu contei para o doutor Luiz Carlos de Oliveira, já foi passado o processo. Contamos para o doutor Isabel, contamos para várias pessoas. E ele veio falar que foi os advogados nossos que nos instruíram. Eu fui ter advogado só depois de 3 anos preso que eu fui ter advogado. Foi ouvido para a doutora, ela pegou uma advogada lá, chamou um advogado do presídio para acompanhar, tentamos falar uma coisa ou outra, eu não deixava falar nada. Eu fui ter advogado constituído depois de 3 anos. Então, 11 dias eu não tinha advogado, não tinha nada, já denunciei a tortura com o doutor Oscar de Oliveira. E o promotor veio dizer que não. Então, voltando onde eu quero agora. Esse Paulo, como que é o nome dele? Paulo... Como que é, doutor, o nome dele? Paulo... Acho que não vem ao caso. Vamos seguir, mas é o promotor. Tá, então vamos falar. Esse promotorzinho, que eu não tenho receio de falar não, que eu não tenho nada, teve a coragem, sabe o que ele fez, Arquimedes? Esse doutor aí, ele foi agora no relato espontâneo, tem vários relatos espontâneos, depois eu vou te passar os relatos, ele teve a coragem de falar, sabe o quê? Pode ser até que não foi os 7 que cometeram o crime. Você não põe o caso, olha, eles acusam, olha o processo. 7 pessoas, no dia 7, pegou uma criança de 7 letras, 7 pessoas, no dia 7, pegou uma criança de 7 anos, recebeu 7 milhões, 7, diz que era magia, do número 7, tudo. Então ele falou assim, não, eu tenho convicção, talvez que os outros podem até não ser, mas o Oswaldo e o De Paula é meu parceiro, um amigo, um irmão de fé. O sistema matou ele, cara. Ele morreu dentro do presídio. Tanto apanhou, deu problemas. Ele morreu preso dentro do presídio. Morreu inocente. Hoje apareceu as verdades. Hoje apareceu as verdades das torturas, a Cita tinha sumido, ninguém sabe aonde. Graças a Deus, acho que muitos falam, foi sorte. Não foi sorte, não. Foi Deus. Isso não é sorte, é a mão de Deus escrever a nossa história. Sim. Então, apareceu as provas, e ele lá na série, ele viu a posse, com aquela cara de tacho dele, aquela cara gorda desse promotorzinho lá. Tá? Eu sei que o doutor não gosta que fala, mas eu falo, não tenho, sabe? Não é nem questão de gostar, você é livre, pode dizer o que você quiser. Não, eu não sou livre, não, ainda estou como condenado. Quer dizer, eu já paguei a pena, não devo nada, mas meu nome está no rol. Condenado? Eu quero que ele tire aquele nome meu que está lá nos rol. Eu já paguei, não devo nada. Oswaldo, então, nenhum condenado perde o direito de se expressar. Por mais que você esteja condenado, você tem todo o direito de se expressar da maneira que for, claro, limitando o direito do outro. Mas no teu direito de se expressar, você não perde. Ele falou assim, ele viu a Cita e falou, é um prato cheio para a defesa. É um prato... Aí na fita fala assim, o torturador falou assim, para Beatriz, ou você fala direitinho, ou vamos começar a sessão novamente. Aí mostram para ele, ei, promotor, que sessão é? Sessão de filme não era. Cara de pau ainda, e mesmo assim não reconheceu. E veio agora, 1 mês, 2 meses atrás, ele teve a coragem de vir em horário público, na Sejuf, nos relatos espontâneos, que o Ney, o secretário do Paraná abriu, ele falou assim, pode ser que os outros não fez, quer dizer, já tirou, já não tinha mais os 7, eram 2. Mas o De Paulo e o Oswaldo fez. Aí mostrou, cara, teve coragem de mostrar os laudos da criança, do corpo, em horário público, aquelas coisas, fotos horríveis. Foto que ele não contou, que no dia da tortura, estava na mão do Grupo Águia, estava na mão do grupo que a promotoria mandou lá. Eu não sei como, doutor, depois me explica como que eles podiam ter. Como que a gente podia ter em mão aquelas fotos, tudo? Tanto que o Vicente cortou. Eu cortei a terceira, falou o nome de velho, coisas que nós nem sabemos. São estudantes que conheceria. Por quê? Eles levantavam o capuz, mandavam nós ler e ficavam gravando. Ele mostrou aquelas fotos e não respeitou nem o cidadão morto do meu parceiro. Ele teve a coragem de acusar.
Tanto que eu falei lá e falo de novo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, tenho certeza que outras crianças que pareceram mortas, falou até o nome de uma criança, outra lá, que foi o Oswaldo e foi o De Paulo que matou. Olhe bem, ele falou que tem convicção que você... Agora a pergunta, um promotor, se ele tem convicção que alguém fez um crime, ele não teria que denunciar essa pessoa? Oswaldo, convicção não é prova, né? A gente já passou recentemente por uma história parecida Então, no nosso Poder Judiciário. Convicção não é prova, convicção não serve para condenar. Então, gente, ele chegou onde eu queria. Se ele não tem convicção, se ele tivesse certeza, ele tinha que abrir um processo de ter denunciado nós sobre aqueles outros crimes. Então, ele é um mau promotor. Com provas. E se ele tem convicção, ele tem que guardar a convicção para ele, não jogar na mídia novamente, dizendo que nós matamos outras crianças também. Ele devia ter esse promotor devia ter um caráter, um respeito ao ser humano. Ele foi na mídia e falou assim, eles mataram outras crianças, eu tenho... Quer dizer, lá passado, Arquimedes, nós somos condenados pela mídia. Sim. A mídia condenou nós. Sim. A mídia foi a primeira a condenar nós. Por quê? Porque, eu sou pai, imagine, eu na época, o cara matou uma criança, comeu o coração. Nossa, cara, todo mundo... Só que ele sabe que pareceu assim, ele sabe da verdade, mesmo assim, então é a convicção dele, todo mundo tem direito a uma convicção, mas guarde a convicção para você, ou passe a verdade e a certeza para frente. Eu acho que ele, como homem do Ministério Público... Olha bem, pessoal, eu respeito o Ministério Público. Eu não estou dizendo sobre o Ministério Público, estou dizendo sobre esse promotor que agiu no processo. Eu acho que ele não teve dignidade. E falo. Se ele não... Hoje eu não posso, mas assim que sair essa coisa, eu vou entrar com processo contra ele. Eu vou entrar. Eu já me informei do doutor Figueiredo Bastos, eu posso entrar com processo contra ele, porque ele foi em público novamente me acusar. E jogar meu irmão morto. Então, é o que eu disse. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Um promotor, ele poderia falar isso em público, dessa convicção, jogando nada sem poder... Ou ele tinha que me... Como se diz? Ele tinha que me indiciar? Se ele não pode indiciar, ele pode ficar falando essas besteiras, doutor? Essa eu quero perguntar para vocês dois a pergunta. Sem dúvida não, porque convicção não é prova, e não se condena com convicção. Né? E, enfim, é o que eu disse, o Ministério Público, a instituição, o Ministério Público do Estado do Paraná, hoje tem a oportunidade de realmente fazer justiça, que é o papel dela. O papel da instituição é esse. Então, o processo está com ela, com essa instituição neste momento, está com o Ministério Público nesse momento, dia 14/12, às 20h07. E agora eles têm a oportunidade de rever a injustiça que cometeram, ou que ajudaram a cometer. Né? E o Arquimedes, o que pensa disso, Arquimedes? Olha, eu entendo a revolta do Oswaldo e até compartilho dela, porque, infelizmente, eu entendo que existem duas justiças. A técnica, aquela que está no papel, aquela que deveria ser aplicada, e existe a da prática. A da prática, só quem já experimentou ela na pele sabe como ela funciona. Dependendo ainda do crime, dependendo ainda da classe social que a pessoa ela tiver inserida. Então, assim, o grande problema nisso tudo é que realmente você vê grandes violações dos direitos humanos, da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, do devido processo legal. Você vê uma série de violações acontecendo na prática. Isso quem já passou pelo sistema e convive com isso diariamente, chega a ser desesperador. Por exemplo, eu estou cursando a faculdade de Direito, leio as leis, vejo tudo aquilo, eu fico assim, me choca mais, porque eu falo assim, tá tudo dentro dos códigos, mas na aplicação isso aqui não se faz valer. E você começa a criar uma certa raiva, um certo ódio, por isso que eu compartilho com você, Oswaldo, dessa sua mesma manifestação, porque eu também sofri dentro do Ministério Público, falando tecnicamente, diversas violações. Por exemplo, eu tive escuta telefônica no meu caso, que foi claramente editado de forma proposital, não se respeitou a integridade das escutas telefônicas, foi montado todo um tabuleiro para me prejudicar de forma proposital. Enfim, assim, pegando tecnicamente que eles deveriam ser os guardiões da lei e respeitar, principalmente, o devido processo legal, você vê que eles querem, na verdade, praticar justiça dentro da concepção deles. Então, eu entendi que esse cara é culpado, mas eu não tenho elementos probatórios, eu não tenho elementos que possam realmente provar, mas eu vou achar um jeito aqui, porque eu sei que esse cara é culpado. Não, é que nem você falou, e pego emprestado a sua palavra, Oswaldo. O que você acha, guarde para você. Você não tem essa função. Você tem a função de achar dentro do... Procure as provas, acha as provas e depois leva as provas. Ele é escravo da lei.
ele é escravo da lei. Então, se ele começa a agir nas margens da lei, eu já vou tratar ele também como um cara marginal, porque, peraí, se você quer andar dentro da sua própria linha de raciocínio, criar suas próprias leis, quem é você para ficar condenando um criminoso? O criminoso também cria suas próprias leis, ele cria também as suas formas de raciocínio. Então, ou você é escravo da lei, ou não fica... desculpa até esse desabafo, mas compartilhando com vários caras da alta cúpula dos crimes organizados, muitos caras às vezes ficam revoltados com isso. Falam assim, essa justiça, essas leis, esses caras não me representam. Então não tem legitimidade para certos caras que estão inseridos no crime organizado. Eles falam assim, vocês não me representam, porque vocês cometem várias violações, vocês cometem crimes, vocês cometem torturas, vocês também são criminosos. Então não vem... Olha como é que é louco o debate, você entende? Existe uma camada de revolta por trás de tudo isso que a sociedade não sabe o que acontece. Nos bastidores, nos meandros, existem coisas que estão enraizadas, que é o que traz aí novamente a revolta do Oswaldo. Fala, gente, é revoltante, alguém me escute, e você perceber que não tem ninguém para te escutar, por mais que você tenha uma defesa técnica, um advogado, ele entra com os recursos, ele luta, ele mostra e ele nega-se o pedido, e sinceramente, é desesperador. Por isso que esse movimento do diálogo, esse movimento do bate-papo, talvez essa forma que a gente está tentando encontrar aqui de conversar sobre esses tipos de casos que são polêmicos, talvez possa ser uma luz para que isso, num futuro próximo, venha diminuir, né? Que venha cessar, quem sabe, um dia. Porque é triste conviver com esse tipo de injustiça. Então, tecnicamente quer dizer que ele não falou nada, que ele não pode, o achismo dele, querer condenar alguém, ele tinha que buscar as provas, certo? Lógico. Mas ele, na mente dele, ele acha que foi nós. Só que ele não podia vir em público para 100 milhões de pessoas e dizer. Teve uma mulher, tempos atrás, foi linchada lá em Guarujá, que falaram que era. Então, doutor, com todo respeito ao Ministério Público, a todos os promotores, se ele tem o direito de falar o que ele acha, eu tenho o direito também de achar que ele é um mau caráter. Pelo mau caráter do que ele falou de mim, de Paulo. Eu tenho o direito de falar que, para mim, ele é um mau promotor. Se ele fosse um bom promotor, ele ia atrás das provas, buscava as provas, me indiciasse e falasse, ó, pessoal, está aqui a prova. E falo de novo para ele. Estou à disposição dele, da justiça, para fazer, a hora que quiser, mas só falo, sem tortura, doutor. Sem tortura. Tá? Então, eu tenho esse direito de falar o que eu acho da pessoa dele, eu tenho direito de falar do que ele falou, das coisas. A pessoa dele eu não conheço, não quero falar da vida dele, mas das palavras, ele foi infeliz ali, jogando uma coisa para um que não pode se defender e querendo jogar um monte mais de repente, o Arquimedes vai preso, foi um carregamento, pegaram um carregamento ali, não sei, 1.000 quilos. Ó, Arquimedes, tem mais 50 mil quilos, prendemos por aí, tudo seu, mas segura tudo. Eu acho que é seu, Arquimedes, espera aí. E aconteceu isso até no meu caso, Oswaldo, que na verdade existe um princípio que é ne bis in idem, que ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato, né? E o que aconteceu foi que o Ministério Público depois quis apresentar uma nova denúncia do mesmo fato em cima de mim. Eu ganhei esse processo agora recentemente, mas ele estava tramitando há 8 anos. O Ministério Público quis repicar a culpabilidade em cima de mim, e aí eu estava até preocupado há uns dias atrás aqui, porque... né, o Ministério Público apresentou, eu falei, cara, eles são loucos, porque como é que eles podem apresentar novamente um pedido de condenação para mim, dizendo uma coisa que eu já paguei, já fui condenado. Então, eu entendo, Oswaldo, eu quero dizer que eu entendo toda essa sua revolta, mas é muito bom a gente também deixar claro uma coisa. A gente sabe que o Ministério Público ele teria que trabalhar dentro dos ditames da lei e o ônus da prova permanece para que ele possa apresentar as provas. Então, assim, o indúbio pro réu é para nós. Então, para a gente estar sendo ali acusado. Ele devia falar assim, tá aqui a materialidade, tá aqui as provas, tal. Só que na prática, eu já vi muitas pessoas sendo condenadas só com indícios, só com evidências. Por mais que isso seja uma afronta, mas eu já vi caras condenados 10, 15, 20 anos sem ter provas materiais. Você entende? E no sistema prisional tá assim, ó. Tá lotado. E aí o que acontece? Pega a figura. Aí volta lá no nosso início da nossa conversa. Pega a figura. Mas é preso. Que morra dentro da cadeia. E você não vai ter voz, porque você é um preso. E se você é um preso, você é um lixo. E lixo não tem voz. E aí você entra novamente no problema numa estrutura social, entende? É cíclico, né? É cíclico. Exato. Uma coisa cíclico, né? Exatamente. Você falou uma coisa boa. Para ser denunciado, tem que ter umas provas concretas. Você, tese, né? Doutor, você lembra, doutor, a denúncia que o Jorge fez, que o Ministério Público aceitou sobre nós?
Você acompanhou isso? Desculpa, deu uma cortadinha, não consegui ouvir, Oswaldo. O senhor acompanhou qual foi a denúncia que levou eu e os outros presos? O Diógenes, não sei se o Arquimedes está a par, o Diógenes era um cara que é meio tio da criança. Ele todo armou um dossiê chamado Magia Negra, um dossiê de acusação, pegou esse dossiê, levou no Ministério Público, o Ministério Público mandou os cachorros deles, um grupo só de pessoas sem vergonha, safados, torturadores, chamado Grupo Águia, um grupo de elite da Polícia Militar, que eu fiquei sabendo e falo que era a escória da polícia. Sabe essa escória? Foi montado um grupo da escória da polícia, que existe policiais bons, existe, mas ali na linha só tinha escória. Aí pegaram aquele, mandaram a escória, em 2 dias veio, prenderam, resolveram o caso em 2 dias. Tanto que Dorival Simões fala, no relato espontâneo dele, que eles foram na federação, perguntaram de mim, mentiram. Nós temos uma herança muito grande de São Paulo do Oswaldo. Quem que é o Oswaldo? Aí mostraram a foto, Oswaldo, isso aqui é. Deixa eu ver essa foto, pegaram a foto. Aí Dorival Simões, pode ver, está no relato espontâneo na Secretaria da Justiça. Passou 2 dias, o Dorival falou, nossa, prenderam o Oswaldo. Quer dizer, isso prova, quer dizer que está investigando, nunca investigaram. Aí o que aconteceu? Esse relato, o senhor acompanhou, doutor, quais são as evidências que o Jorge acusa, que o Ministério aceitou? Achismos, né? Então, são achismos. Eu não sabia, não conhecia. E vou te indicar para você, Arquimedes, não sei se você conhece Investigação Criminal no canal Operação Policial. Sim, já vi algumas coisas. Carla Albuquerque, Beto Ribeiro, maravilhosos, cara, sensacionais. Professor Pavinato, são pessoas maravilhosas ali. Dá uma olhadinha, depois eu vou te mandar o link, dá uma olhada, o documentário que eles fizeram da gente quinta-feira passada, e ali que eu fiquei sabendo depois o que é essa acusação. Ele acusa que eu era um pai de santo que mexia com magia. Ele acusa que chegou um papel que uma mulher diz que ela foi se consultar comigo, eu disse, vai vir umas coisas ruins para você, vai faltar dinheiro, vai vir coisa para você e tal, que diz que chegou na casa dela um envelope cheio de merda, escuta a palavra, pessoal, cheio de merda, com dinheiro picado, cabelo, quer dizer, eu depositei, ele diz, no correio, tudo que se deposita no correio tem que ter nota, ou os caras, uma declaração do que tem ali. Os caras abrem e olham se não é droga ou arma. O correio não olhou que era merda, a mulher ficou com o envelope 3 dias na casa dela, não sentiu o cheiro de merda, depois levou lá. Olha a cabeça do cara, do lunático, chamado Diógenes, um doente mental. Aí disse isso, e disse que tinha um grupo de pessoas que disse que eu tinha feito uma previsão do corpo da criança, só que, até hoje, ele não fala quem é essa mulher. O Ministério Público não quis saber quem é a mulher. Não quis saber quem é as 8 pessoas que falou que eu falei uma previsão. Não. Tudo que está ali, o Diógenes fez. Levou um monte de barbaridade, levou lá, o Ministério Público falou, puta, esse cara mesmo que é o culpado. Manda. É assim que aconteceu. Isso é uma grande rede, né? A grande verdade é que é uma grande rede, não foi só não foi só uma instituição, não foi só a polícia, foi uma grande rede. Mas, gente, o bate-papo tá maravilhoso, tá ótimo, tá gostoso. A gente continuaria aqui por horas e horas, porque é um assunto que é muito bacana e com pessoas que viveram isso. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque o Oswaldo tem outro compromisso também, o Arquimedes também. E, enfim, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse bate-papo muito gostoso. O nosso grupo, nossa luta, encabeçado pelo Oswaldo, está firme e forte, e a gente vai continuar lutando para que justiça seja feita. E queria também que o Arquimedes deixasse um recado para o pessoal que está assistindo, e mais uma vez agradecer a tua presença aqui, Arquimedes, foi muito enriquecedora para a gente. Eu quero agradecer novamente o convite, muito obrigado, me senti muito honrado quando chegou até mim, essa possibilidade de a gente poder dialogar sobre isso, né, e desejar para vocês muita sorte e colocar o meu canal, colocar as minhas redes sociais também à disposição de vocês, né, porque ela está em sinergia naquilo que eu também venho lutando e militando nesses últimos anos, e vamos estreitar essas relações para que a gente possa realmente levar essa reflexão para as pessoas. E quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, estou no YouTube como Arquimedes Nicastro, lá
tem bastante material falando sobre o sistema prisional, trazendo praticamente essas pautas para discussão, né? E quem quiser também conhecer um pouco mais do meu livro, tá lá no meu site, arquimedesnicastro.com.br. Quem quiser depois entrar no meu Instagram, tá lá na bio também. E desejo muita sorte aí para vocês na caminhada, né? Desejo aí que realmente dê tudo certo, principalmente nessa revisão criminal, e que realmente a justiça seja feita, é o que nós realmente desejamos. Então, meu muito obrigado aí, de coração. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E a parte 2 do livro, Arquimedes, quando sai? Então, já era para ter lançado, mas por conta da pandemia eu não consegui fazer a festa, né? Eu quero fazer a festa de lançamento e tal, mas eu acredito agora em 22 já está aí, já. Com certeza vamos estar lançando. Legal. Arquimedes, legal. Quero agradecer você, a sua equipe, por estar com a gente aqui. Quero fazer um convite para você, meu querido. Nós marcar um outro dia, um outro bate-papo, para gente trocar umas ideias mais de dentro do presídio, contar as histórias, contar para o pessoal, falar um pouquinho como que é chamado. Muitos perguntam para mim. Um dia eu falei para a pessoa assim, eu estava comendo um marroquinho lá, e o marroquinho estava... Eu estava comendo um cara marroquino. Eu falei, não era porque não existe. Um dia chegou um pacote de areia para nós, e os caras derrubaram a areia, Então, eu quero te convidar para nós vir conversar um pouco sobre essas conversas, sobre o Boi, sobre a Tereza, sobre a tia, sobre o que seria. Eu acho um papo legal. E para nós falar um pouco do sistema, da parte lá dentro, contar um pouco o que eu passei dentro da ala de segurança máxima, o que passou. Porque no meu tempo era diferente, doutor. No meu tempo, quem vê essas associações para mudar, no meu tempo, morria um cara lá dentro, o diretor falou assim, quem vai segurar? Eu vou. Você não mas você não quer segurar, não. Você ia porque era obrigado, os caras já vai você. Então, a gente vai marcar uma outra para falar especificamente dessas histórias de lá dentro mesmo. Eu quero falar agora sobre uma coisa. Nós estamos aí, o doutor está junto com nós, ele faz parte dos... nós temos mais advogados, temos psicólogas, temos jornalistas com nós, tem vários. Eu falar agora, eu vou ficar pecando em nós, professores, historiadores. Nós estamos montando a nossa luta. Nós queremos montar uma equipe de pessoas que vamos trabalhar, porque a nossa luta só não vai ser em prol da minha religião. Eu não perguntei, qual é a sua religião? Eu não perguntei, cheguei a perguntar. Eu sou cristão. Você é cristão. Mas cristão, todos que creem em Cristo é cristão, né? Isso. É que eu não defendo uma instituição, uma bandeira. Eu sou livre desses dogmas. Assim. Então você é a pessoa certa para ajudar nisso. A nossa não vai ser só sobre... Esses dias eu fiz um trabalho em cima de uma mesquita que puseram fogo em Ponta Grossa. A gente denunciou. Então, seja a religião que for, a gente vai denunciar. A gente vai denunciar homofobia, xenofobia, tá? A cor da pele que... Nós vamos deixar tudo isso, é o trabalho da gente, porque lá dentro eu presenciei muito isso. Para falar rapidinho, eu conheci um cara maravilhoso, ele era negro, ele era gay, era homossexual, ele era lá nordestino, era do candomblé e era pobre. Os presos respeitavam ele, desde que fica no seu canto, lá dentro você não é como o pessoal pensa que um cobre o outro, aquelas não é assim, é isso aí. Nós vamos falar sobre isso. E era um cara humano, então a gente quer lutar pelos direitos igual. O coração tem direito a amar quem quer, não quem o sistema quer. Exato. Então nós convidamos você a fazer parte dessa nossa luta. Obrigado. Eu vou deixar depois esse vídeo, vou pôr no YouTube, eu vou pôr as suas redes embaixo, as redes do doutor. O doutor tem um canal também que ele fala direto. Dá uma olhadinha no canal dele. Ele fala direto sobre erros judiciários. Então nossa luta é contra erro judiciário, contra injustiça, contra tudo. Nós estamos montando uma fanpágina no meu Face, vou te convidar para fazer parte com nós e te convidar para essa luta. Quero outro dia nós bater mais papo e vamos falar do seu livro também, passar para hoje, pessoal. Chegando o Natal aí, eu acho que acredito que é um bom presente, né? Opa! Para quem não tem presente para dar, por irmão, por pai, por tio. Eu não li ainda, vou fazer questão de ler, que o doutor falou para mim que vale a pena. O doutor falou que é muito bom o seu livro, está para ver o livro 2, não sei se... Isso, tem uma continuação. Então, pessoal, Natal chegando, olha o presente já para o Natal. Agradeço você, querido, muito bem mesmo. Obrigado. E vamos vir outro dia conversar e convido você a fazer parte da nossa luta, abraçar. Depois nós vamos conversar mais. Eu vou marcar depois
seu WhatsApp, vamos conversar, bater papo, passar o canal do doutor para ti aí, e se Deus quiser, eu usei bem rapidinho, só uma coisinha rapidinho para encerrar. Me falaram, o nome do homem era José, seu Zé Pilintra. Ele falou um dia que tinha uma floresta pegando fogo, queimando tudo. E próximo da floresta, uns 3 quilômetros, tinha um rio. Um beija-flor, quando viu aquilo, ele correu, encheu o bico de água, voltou e jogou em cima da... A hora que ele foi de novo, os animais falaram, ô, beija-flor, o que está acontecendo? Não, estou apagando fogo. Começaram a dar risada dele, tirar o sarro dele. Peraí, beija-flor, com esse biquinho você vai apagar o fogo? O beija-flor respondeu, olha, pode ser que eu não apague, mas eu estou fazendo a minha parte. Se vocês todos me ajudarem, pode ser que nós apaguemos o fogo. Então, pessoal, o Arquimedes está fazendo a parte dele aí, passando a mensagem para os filhos, para as escolas, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos estar junto. Que nossas vozes, Arquimedes, sejam as trombetas de Jericó, todos juntos, num grito só, derrubando a muralha da injustiça, dos preconceitos, das intolerâncias. Certo, meu irmão? Nós estamos juntos, estamos com você aí. Tamo junto. Fique com Deus, que a paz de Deus esteja com todos, pessoal. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, boa noite para todo mundo, um abraço para todos. Valeu, um abraço, pessoal. Vamos se falando. Vamos voltar a falar. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado por todos. Obrigado pelo acompanhamento. Todos vocês estiveram com a gente aí. A gente acredita que é um esquadrão, pessoal, de anjos. São anjos que vieram para ajudar a iluminar essas trevas, dessas mentiras, essas trevas, dessas coisas ruins. Então, a gente acredita que vocês todos aí foi enviado para Deus nessa luta. Como eu disse ao Arquimedes, vamos montar, pessoal, as nossas vozes numa só, uma trombeta forte contra as injustiças. Chega, pessoal, chega de ser pisado, ser humilhado, chega de viver na sombra da escola dessa ditadura. Ah, mas a ditadura acabou. Não acabou não, pessoal. A ditadura está aí. E a gente tem que saber uma coisa também. Enquanto bandidos estiver ditando a lei, vai ser difícil fazer justiça. E digo outra coisa também, não importa a religião de cada um de vocês. Religião é estradas. O destino é Deus, um Deus vivo, um Deus único, um Deus poderoso. Não importa se você pegou a BR Umbanda, a BR Cristã, a BR Assembleia de Deus, a BR Testemunho de Jeová, a BR Católica, não importa o nome da estrada que você seguiu, o importante é o destino, é um só, é Deus, e Deus é poderoso. E tudo aconteceu, pessoal. Hoje está provada a nossa inocência, a Chita está provada. Quem não assistiu ainda, indico assistir a série da Globoplay, excelente, o Ali Muritiba, o podcast do Ivan, a Michele, e também o canal Operação Policial, Investigação Criminal, tem muita coisa mostrando ali. E não foi sorte, pessoal, é Deus. Deus escrevendo a minha história. Deus escrevendo a história de todos os 7 injustiçados de Guaratuba. E vocês são os enviados junto nessa luta. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tenha assim uma semana maravilhosa. E lembrando que amanhã eu tenho uma live aqui. Não, vai ser no canal da Camila. Uma psicóloga. Vai estar eu, o Davi e o Bardelli. Aguardamos vocês todos lá, pessoal. Amo vocês, pessoal.